internet tem dessas coisas, né? Tem que um cai, outro levanta. Ainda bem que a gente cai e não se machuca na internet, né? Essa aula vai ficar com 3 partes. Geralmente eu faço aula em 2 partes, né? Parte 1 antes do intervalo, a parte 2 depois do intervalo. Essa aqui eu tive que cortar na primeira parte, vai ficar em 3 vídeos diferentes. Porque se puser no editor para juntar, fica muito pesado, aí fica difícil de editar. Até dá para colocar no editor para fazer um só, mas... E o tempo? Cadê o povo? Cadê o povo? Estou ansiosa. Aí, Letícia. Professora. Oi. Esse contêiner de lixo aí, ele veio da República Dominicana para cá. Tá no site da TV Tribuna. Você acha que pode um negócio desse? Não, em República Dominicana nem é lá grande coisa, né? E eles mandando lixo pra gente aqui. Veja você, né? Que audácia. Eu acho de uma audácia, né? Eu acho de um despropósito e um desrespeito tão grande você fazer um negócio desse, que é a mesma coisa que eu pegar todo o meu sapo, você pegar todas as fraldas sujas do seu filho e jogar na casa do seu vizinho. Né? É o fim da picada um negócio desse. Né? Falta de decoro, falta de educação, falta de tudo, né? Eu fico indignada. Já pensou quando abriu aquele container todo cheio de lixo? Que surpresa deliciosa! Você vai abrir pensando que é uma mercadoria para fazer conferência, né, professora? É só lixo, né? E é um container de 40, né? Não, e você abre aquilo e sem nenhuma proteção, sem nada, né? É dureza, né? Sim, você se depara com cada coisa, viu? É uma coisa... professora, mas tem que ver se não tem alguém aqui no nosso país aí lucrando com isso, né? Com certeza! Ah, Jefferson, isso você não tem a dúvida. Porque como é que esse container, como é que teve autorização para entrar? Cadê a documentação disso tudo? Né? Tem muita coisa por trás disso. Eu não li a matéria, preciso ver a matéria todinha para saber direitinho. Que eu acabei, foi um dia que eu estava muito ocupada e acabei não vendo tudo. Mas é capaz de existir uma empresa aqui de se oferecer a trazer esse lixo para cá. Ah, sim, não tenha dúvida que isso pode acontecer. Não tenha dúvida. E aí escapou do controle de alguém, né? Alguém perdeu o controle disso, né? Escapou ou escapou da visão, ou o dinheiro não chegou no lugar certo na hora certa, né? E aí o negócio veio à tona, né? Que é isso que geralmente acontece com tudo que é uma contravenção, né? Tudo aquilo que você paga uma propina que tem uma contravenção, se a propina não chegou no lugar certo, o que eu faço? Eu vou lá e denuncio, eu vou lá e deixo descobrirem, né? Então, pode ser isso também. É muito complicado, né? É um país muito complicado, é uma política muito complicada, tem muito a se fazer ainda para... Bom, deixa para lá que a gente não pode ficar falando de política em sala de aula. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Eu fiz um teste com a Letícia, deu certo. Esperemos que dê certo de novo. Se não mudar o slide, depois vocês me avisam, tá? Então, eu fiz até um slide mais aqui para fazer a parte 2. Aula 7, parte 2. Mudou? Mudou, professora. Mudou. Bom, então, só voltando aquele último slide que eu tinha passado para vocês, do aterro sendo preparado aí para se fazer o aterro sanitário. Então, como que ele é feito? Ele é cavado o buraco, feita a primeira parte, que é a vedação dele, para depois começar esse aterro funcionar, né? Então, a gente falou que os aterros sanitários, só recapitulando, eles têm aí uma vida curta, cerca de 20 anos de duração, porém, quando ele está já na sua carga completa, ele tem que continuar sendo averiguado, sendo monitorado, porque ele vai continuar produzindo gás e chorume também. Então, esse chorume vai continuar saindo, ele tem que continuar sendo tratado. Então, ele é um gasto que não vai ter fim, né? Ele está desativado, mas ele continua sendo monitorado, ele tem que continuar sendo monitorado, né? Bom, então, se esses aterros não forem bem preparados, eles vão começar a resultar muitos problemas, né?
dos vazadouros a céu aberto. Porque se você não preparar direito o solo, não preparar direito a manta, os encanamentos para sair o chorume, é claro que isso vai vazar para algum lugar, vai vazar de alguma forma, isso vai acabar sendo um contaminante, né? Então tem que também ter um controle de que tipo de lixo que esses aterros vão estar recebendo, né? Porque eu não posso também receber lixo perigoso, né? Resíduo hospitalar, resíduo nuclear, essas coisas todas têm que ter uma outra destinação, né? Os aterros sanitários, eles têm que ficar com lixos que não sejam altamente, que não ofereçam alta periculosidade para quem manuseia e nem para todo aquele sistema que está sendo implantado, tá? Então, os aterros sanitários vão precisar sempre, né? Isso nunca vai cessar, vai precisar sempre de controle, manutenção, e isso que é a coisa mais difícil, né? É isso que às vezes acaba não sendo feito de maneira correta, né? De ter essa manutenção e esse controle, e esses aterros acabam saindo do controle, só para utilizar a mesma palavra, acabam saindo totalmente do controle e acabam invadindo áreas que não deveriam invadir e acabam contaminando áreas que não deveriam contaminar, por eles não estarem sendo controlados, tá? E aí, falando em controlado, a gente tem um outro tipo de aterro que se chama aterro controlado. Na minha opinião, o aterro controlado nada mais é do que um lixão com roupa nova, entendeu? Na verdade, o aterro controlado, na minha opinião, ele não é nem um pouco controlado, né? Apesar de dizer aí que ele é um aterro controlado. Então, existem alguns aterros assim, que já são... seria, um passo, né? Um meio termo entre o lixão e o aterro sanitário, né, e ele vai ser disposto, né, o lixo vai ser disposto nesses lugares de forma que eles dizem que é controlada e os resíduos vão receber uma cobertura, tá? Isso não significa que esses aterros recebem impermeabilização do solo, tá? Então, o solo não está sendo impermeabilizado. E, na minha opinião, se o solo não está sendo impermeabilizado, o que vai acontecer? Vai acontecer todo aquele problema que o lixão já gera, que é a contaminação do lençol freático, contaminação por gases, contaminação por chorume, né? Então, como esse aterro controlado é uma categoria intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, né? Geralmente eles constroem uma célula próxima a um lixão, né? Ou seja, eles vão pegar esse lixão, já existe, e vão dar uma carinha nova para ele, né? Só colocando uma cobertura de grama e argila em cima dele. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Literalmente. Né? O que eu fiz? Eu peguei todo o lixo, joguei lá no buraco, não impermeabilizei, não fiz nada e joguei terra por cima e plantei uma graminha lá, só para fazer de conta que eu tenho um aterro sanitário. Mas, na verdade, o que eu tenho ali é uma bomba pronta para explodir, né, gente? É um aterro que, não é, na minha opinião, não é nada controlado, né? Ele não é, né? O que acontece nesse aterro controlado, né? Olha aqui a imagem, né? Seria isso daqui. Vocês estão vendo? Estão vendo a imagem do aterro controlado? Então aqui eu tenho esse lixo, olha aqui, o lixo está aqui dentro, né, o lixo velho, aquele lixo que já estava no lixão, né, aquele lixo que já era do lixão. O que eu fiz? Eu cobri ele com um monte de terra, fiz uma graminha por cima, né, botei aqui um captador para queimar o gás, porque tem que botar, senão isso aqui acaba explodindo, acaba incendiando, né? Fiz aqui uma recirculação do chorume, mas o chorume continua sendo absorvido pela terra. Porque nesse lixo velho, ele está fazendo aqui uma nova célula aqui, ó. Aqui essa célula já vai ser com uma manta de PVC. Mas essa célula antiga, que era o lixão antigo, continua contaminando o lençol freático. Não adianta nada. Eu fiz uma parte vedada, vedei uma parte para dizer que ela é uma nova célula desse aterro controlado. Fiz essa cobertura, tudo mais, só que essa parte de lixo velho continua soltando chorume e continua indo para o lençol freático da mesma forma que era antes. Então, o que eu fiz foi uma maquiagem num lixão que já existia, né? Então, outra coisa que eles falam que pode ser feito com os resíduos sólidos é a incineração, né? Que vai diminuir o volume do lixo,
e destruir algumas das substâncias perigosas. Vai também produzir energia? Vai também produzir energia. Mas a gente já viu o quanto isso pode ser perigoso, né? Porque aí a gente entra numa outra categoria, a gente vai entrar num outro problema, que é o problema, né, do porém. Né? Porém, eu faço isso, eu diminuo a quantidade de lixo, porque eu estou queimando, então eu estou diminuindo. Mas o que vai acontecer quando eu começar a queimar esse lixo? Né? A gente já viu lá, né, no História das Coisas, a gente já viu o que acontece. Aqui é uma usina, está queimando lixo, o que está acontecendo? Esse lixo está indo para o ar. Eu não estou contaminando o lençol freático, mas eu estou contaminando o ar que as pessoas respiram. Não estou contaminando a água, mas eu contamino o ar. Né? Então, como dizia meu pai, preso por ter cão, preso por não ter cão. Né? A gente está simplesmente liberando as substâncias tóxicas que estão sendo formadas na incineração do lixo. Tudo aquilo que for tóxico nesse lixo que está sendo queimado vai ser liberado no ar. E potencializado, porque existem substâncias que, quando queimadas, ficam piores, né? Potencializa essas substâncias. Por sinal, a população vai respirar, né, professor? Isso aí. Exatamente, né? Então, quando a gente vê, né? Quando teve aquele incêndio aqui, né? Que teve aquele incêndio lá em 2015, a gente já ficou com o ar extremamente contaminado, né? A fumaça já era uma coisa preocupante e tal. Agora, você imagina você morar perto de um negócio desse que vai o dia inteiro estar soltando essa fumaça lá na tua vizinhança, lá no lugar onde você mora, e você tá ali respirando aquilo tudo. Eu vou diminuir o volume, vou diminuir alguns odores, mas também vou gerar muita substância tóxica que vai ser lançada na atmosfera. Eu estou queimando aquele lixo, e aquele lixo, muitas das vezes que se queima o lixo, quem está queimando sabe o que está queimando, né? Mas a gente, que é população, a gente não sabe o que eles estão queimando lá. A gente não sabe o que a gente está respirando. Não, é tudo controlado, não, está tudo certo, não vai fazer mal, né? E, na verdade, não é nada disso, né? Aí aqui a gente tem um tipo de um incinerador, que é um incinerador, assim, bem meia boca, né? A gente está vendo aí no meio do mato. É um lugarzinho, simplesmente é um forno, que foi colocado, tem todos os sacos de lixo em volta aí, né? E o cara vai lá... Portátil. Hã? Incinerador portátil. E o cara vai simplesmente colocando esse lixo que está no saco, sem saber o que ele está colocando lá dentro, queimando. E aí, pior ainda, né? Porque se você tem uma usina, né, para fazer isso, você mais ou menos fica achando que você está protegido, né? De uma forma ou de outra, protegido para aquele lixo que está sendo queimado. Agora, um negócio desse, quem está queimando isso absolutamente sabe o que está fazendo. Né? Porque não entende química. Não está gerando nada, né? Não está gerando nenhum reuso, não está gerando uma outra fonte de energia, nem nada. Nada, ele está simplesmente queimando para tirar da frente aquele lixo, diminuir o volume e simplesmente se livrar dele. E com isso, o que ele está fazendo? Ele está contaminando. A gente vê que em volta da foto aí tem uma área verde, né? Então, isso provavelmente está no meio do mato, está em algum lugar no meio do mato. Né? Então, simplesmente foi colocado lá para reduzir o lixo. Não foi mandado para o aterro sanitário, né? Não foi mandado para o lixão, né? Mas continua sendo aí uma geração de preocupação, né? Continua sendo uma preocupação. Eu não tô empesteando com praga, com rato, com mosca, com nada disso, mas eu estou tendo aí outros tipos de problema, né? Então, antigamente era só queimar resíduo a céu aberto, porém hoje existem instalações que são as instalações incineradoras, né? Essas instalações teriam a obrigação de ter isso tudo controlado, né? De saber o que tá sendo incinerado, de ter feito um tratamento antes, que tem uma forma de se tratar esse lixo antes de incinerar, para que ele não libere substâncias tóxicas, né? Então, aqui é um modelo de um incinerador, tá? Isso aqui é um incinerador. E né, os compostos orgânicos, todos os compostos orgânicos que estiverem presentes nos lixos, né, principalmente madeira, papel, plástico, vão ser queimados numa temperatura que vai de 800 a 1.000 graus, né, para virar cinza. O objetivo é que aquele lixo vire cinza, né? Só que ele vai ser reduzido a cinza, vapor de água e gás carbônico, ou seja, dióxido de carbônico.
E as substâncias que são poluentes, que vão estar nesse dióxido de carbono, vão estar sendo o quê? Liberadas para o meio ambiente. Tá? Então, as cinzas produzidas vão ser levadas para os aterros sanitários. Então, quando eu fizer a incineração do lixo, essa cinza tem que ir para o aterro sanitário. E ele vai estar 70% menor do que o tamanho do lixo inicial. Então, é óbvio, né? Que é um grande negócio queimar o lixo, né? Eu queimo o lixo, vai virar... É a mesma coisa quando você faz a cremação de um corpo, né? Um caixão que poderia medir 1,80 m vai virar uma urninha desse tamanho de cinza, claro, né? Vai diminuir, porque queimou, virou cinza, né? Então, a incineração é uma forma segura de se livrar do lixo perigoso, como os resíduos hospitalares, e também dos remédios vencidos e materiais contaminados. Mas, né, a incineração tem que ser feita de forma controlada, né? O que a gente sempre desconfia, né? O que a gente sempre acha que não está sendo feito, né? A gente tem que estar sempre, né? Alguns hospitais já têm os seus incineradores próprios, né? O que eles mesmos fazem a incineração do seu lixo hospitalar. Como isso é feito, só Deus sabe, né? A gente não sabe como isso é feito, a gente não sabe se isso é feito de maneira correta ou não. Quero acreditar que sim, né? Porque a gente mora aqui bem próximo de alguns hospitais e a gente quer acreditar que esse ar que a gente respira não está absolutamente contaminado pelos medicamentos e pelas coisas que eles queimam. Aqui a gente tem mais algumas usinas, né? Soltando aí essa incineração. Então, o maior problema dessa incineração vai ser esse poluente, conforme eu já falei, que vai ser lançado na atmosfera. Nada que gere uma fumaça desse tanto aqui pode ser bom, né, gente? A gente vai estar respirando isso vai afetar a gente de alguma forma, isso vai afetar as pessoas, né? E aí, o que eu produzo com essa fumaça? O dióxido de carbono. Não sou professora de química, não estou aqui para ensinar química para vocês, e nem é o objetivo da aula que vocês entendam a química do negócio, né? Mas a gente sabe que o dióxido de carbono é produzido na combustão, né, dos materiais orgânicos, e vai ser o grande responsável por quem? Pelo efeito estufa. Né, o efeito estufa e o aquecimento global. Então, a gente sabe que esse dióxido de carbono que está sendo liberado, por menos que ele vai prejudicar, ele vai provocar aí o efeito estufa e o aquecimento global. Bom, então, um dos maiores poluentes nessa incineração são as dioxinas, que é um grupo de compostos organoclorados, bioacumulativos e tóxicos. O que significa bioacumulativo? Se eu tenho 1, 2, 3, ele vai um acumulando no outro e aumentando e potencializando e ficando cada vez mais tóxico, né? Então, essa dioxina não é só uma substância, mas um grupo de 75, mais ou menos 75 compostos que são persistentes no meio ambiente e que vão apresentar aí diferentes graus de toxicidade, tá? Então, é a soma, né, a somatória de vários compostos, de vários componentes que vai formar a dioxina que a gente acaba respirando quando tem incineração. Então, principalmente quando a gente faz incineração de PVC, né, que é muito usado em artigos hospitalares. Agora, PVC está presente numa série de artigos, uma série de coisas, né? Então, a gente sabe que, além disso, também, se o lixo estiver com pilha, que foi descartada incorretamente, substâncias derivadas de metais pesados, né, como mercúrio, chumbo, cádmio, que são tóxicos, mesmo em pequenas quantidades, também vão ser liberados na atmosfera e vão ser prejudiciais à saúde, né? Gente, nada que produza uma fumaça preta desse jeito pode ser bom, né? Aqui é uma queima de pneus, que é muito comum, né? Que é muito mais comum do que se pode imaginar. Hoje, essa queima de pneus está diminuindo aí consideravelmente, porque algumas indústrias descobriram o valor do pneu nas suas manufaturas, né? Por exemplo, para a fabricação de cimento, de asfalto, né? Algumas indústrias de calçados já estão usando pneu para fazer solado de calçados, já existem alguns móveis feitos de pneus, mas são todas vertentes que poderiam ser muito maiores, né? A porcentagem poderia ser muito mais alta do que realmente é, né? E a gente ainda não tem essa destinação
tão como deveria ser do pneu, né? O pneu ainda é um grande problema, criador de dengue, né? Produtor dessa fumaça absurda, né? Essa fumaça de pneu, ela é altamente tóxica, né? Absolutamente tóxica, né? Então, elas são bioacumulativas, são carcinogênicas, teratogênicas, né, que podem causar danos ao embrião. Então, se uma mulher grávida, né, tiver ali respirando essa fumaça, tiver respirando esse tipo de ar, ela pode ter aí algum problema, o seu feto ter algum problema, nascer com alguma doença congênita. Pode também dar problemas de pele, né? Se inalados ou ingeridos, a gente acaba inalando, ingerindo, né? Porque essa fumaça sobe, vai para o ar e ela vai se depositar num monte de coisas, né? Em comida, em frutas, em todo tipo de coisa que tiver onde alcançar, né? Onde o vento alcançar, ela vai sendo depositada, você vai acabar ingerindo também essa fumaça em forma de comida, né? Você vai acabar ingerindo isso de uma forma ou de outra. Então, elas são absolutamente prejudiciais. Bom, então uma saída para isso daí, né, para essa incineração do lixo, seria um controle rigoroso, né, por meio de filtração e neutralização. Existe como fazer isso? Existe. Se essas incineradoras, né, se essas empresas, indústrias incineradoras colocarem os filtros corretos, colocar os filtros como devem ser feitos, esse problema passa a não existir mais, porque vai ficar no filtro, vai ser filtrado o ar antes dele ser jogado para a atmosfera. Mas, para isso, também tem que ter um controle rigoroso, uma inspeção rigorosa, e tem que ter gente gente fazendo esse tipo de inspeção, né? E isso é um custo muito alto, né? É uma alternativa que seria ótima, que vem sendo estudada para diminuir, né, esses gases, mas é um custo muito alto, e aí algumas coisas estão sendo aí estudadas para diminuir os custos desses filtros, né, que seria aproveitar o calor gerado na incineração para produzir energia elétrica. Então, você pega aquele calor que você utilizou na própria incineração e utiliza para fazer geração de energia, né? Isso é uma das coisas que está sendo estudada para se poder fazer, né? Eu adoro essas imagenzinhas que fazem quando as pessoas estão se afogando no lixo, que é exatamente o que está acontecendo com a gente, né, gente? Então, o que a gente pode fazer, né? Todos esses exemplos que a gente leu hoje, que a gente viu hoje na aula, todos eles têm vantagens e desvantagens, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode repensar, né, o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente está fazendo nas nossas casas, o que a gente está consumindo, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Eu não tenho filhos, mas tenho afilhados. O que a gente vai deixar para essa geração que vem vindo aí, se a gente continuar vivendo dessa forma predatória que a gente vive, né? Dessa forma destruidora que a gente vive. Então, a gente precisa repensar aí na reutilização desses artigos, né? Então, será que podemos realizar uma coleta seletiva e destinar alguns desses lixos para reciclagem? Sim, podemos. A gente pode fazer isso na casa da gente. A gente tem como fazer, a gente tem condições de fazer. A gente tem, às vezes, muita preguiça, né? Porque é uma coisa que demanda trabalho. Será que podemos reutilizar algumas embalagens dos outros materiais? Sim. Eu sempre dou preferência a tudo aquilo que vem embalado em vidro, porque o vidro é 100% reciclável, o vidro é 100% reutilizável, o vidro você lavou, tá novo. Então, por exemplo, água, se eu tiver que comprar água, eu não compro água porque eu tenho um filtro aqui na minha casa instalado. Mas se eu tiver que comprar água, eu prefiro comprar uma água embalada em garrafa de vidro. Se eu tiver que comprar um refrigerante, não consumo mais refrigerante, também é uma coisa que eu não consumo há muitos anos, mas se eu tiver que comprar, eu vou preferir comprar numa garrafa de vidro. Vinho, todas as garrafas de vinho que são utilizadas na minha casa, nenhuma delas vai para o lixo, elas todas viram garrafa de água, vira vasinho de flor, vira qualquer coisa, ou quando eu tenho muito, eu não bebo muito vinho, mas meu marido gosta muito de vinho, quando eu tenho muito, eu acabo encaminhando para a reciclagem, acabo encaminhando para quem vai poder usar esse vidro. Vidro de palmito, né? Todas essas coisas feitas em vidro é o que eu dou preferência para comprar na minha casa. Então, eu evito ao máximo embalagens plásticas. Eu estou fazendo alguma coisa? Sim, eu já estou fazendo alguma coisa. Eu estou comprando, estou consumindo um produto, né? E se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer?
os produtores vão começar a produzir suas coisas em vidro, né? Em embalagens que não viram lixo, porque o plástico mole, né, o plástico da garrafinha plástica, aquele plástico é altamente contaminante, ele faz mal para a saúde. Você tomou uma garrafa de água, essa garrafa não pode ser reutilizada. A garrafa de água não pode ser reutilizada. Eu sou a louca da garrafinha, né? Eu vivo falando isso para as pessoas. Por que ela não pode ser reutilizada? Porque a partir do momento que você pegou essa garrafa, abriu e entornou ela no copo, você já acabou com toda aquela proteção da primeira utilização. E tudo que eu voltar a utilizar dentro daquela garrafa, a gente vai ter partículas de plástico sendo liberadas no próximo líquido que entrar nessa garrafa. E a gente vai estar consumindo isso e vai ser carcinogênico, vai ter uma série de problemas aí em função desse plástico liberado. Então, aquela pessoa que compra uma garrafinha de água e fica utilizando a mesma garrafinha durante 10 anos, essa pessoa está altamente contaminada. Garrafa de refrigerante, garrafa PET, toda garrafa de plástico mole tem que ser descartada. Então, para que você não descarte e não produza mais lixo, evite usar. Né? Então, sempre eu tenho uma garrafa de vidro, uma garrafinha de vidro. Existem algumas águas minerais que você compra no mercado que são com garrafinha de vidro, são um pouco mais caras, mas essas garrafas você pode reutilizar. Ela vem com tampinha de rosca e tal. Aqueles squeezes de plástico duro, esse plástico pode ser reutilizado, porque esse plástico é um plástico duro, né? O plástico mole que é o plástico problemático, é o plástico que vai liberar coisas. Então, a gente pode, sim, fazer alguma coisa utilizando produtos na casa da gente que tenham embalagens que possam ser reutilizadas, né? Podemos diminuir o consumo de embalagens e outros objetos que não são biodegradáveis? Sim, podemos também, lendo os rótulos e lendo as coisas e vendo e obrigando que os fabricantes façam mais coisas biodegradáveis, né? E o consumidor tem o poder para isso, né? Tem o poder de simplesmente boicotar aquilo que não é ambientalmente aceito, né? Então... Aquelas garrafas de suco da tampinha verde, conhecidíssima aí por suco de laranja, ela também é descartável ou pode ser reutilizada? Porque ela é rara. Eu não sei. Eu não sei qual garrafinha é essa. Aquela de suco de laranja da tampinha verde. Ah, ela é plástico mole, mas ele é um plástico maleável, né? Todo mundo usa isso aí como para colocar água depois. O ideal seria que não utilizasse. Tudo que é de plástico mole, se você está reutilizando, você tá contaminando. Eu só utilizo o vidro. Nas minhas garrafas. Percebemos, né, professora? Hã? E não percebemos, né? A gente não percebe, claro que não. Quando eu fiz o meu mestrado em sustentabilidade, eu tive uma matéria chamada ecotoxicologia, que é onde a gente aprende todas essas coisas aí que a gente acaba consumindo e acaba se matando aos poucos, né? Por isso que fala, tal coisa dá câncer, tal coisa dá câncer. Não é lenda, né? Realmente dá. Eu aqui na minha casa, eu adotei só garrafa de vidro. Então, por exemplo, garrafas para pôr água, eu tenho as garrafas de vinho, que eu higienizo, hoje elas vêm com aquelas tampinhas de rosca, né? Eu higienizo e tal. Então, se eu vou pôr uma garrafa de água na geladeira, alguma coisa, só garrafa de vidro. Não uso mais plástico. Garrafa PET, não uso mais. Então, se tem que utilizar o PET em casa, porque às vezes você compra um refrigerante que não tem outra forma de comprar, ele vai para reciclagem, ele não é reutilizado, tá? Porque ele é altamente prejudicial. Principalmente essas garrafas de refrigerante, porque elas são feitas... Gente, pensa bem. Se a gente pudesse reutilizar a garrafa plástica, você acha que as empresas que produzem não estariam pegando tudo de volta? Pensa bem. Seria uma economia sem tamanho. Tem sentido, né, professor? Né? Você imaginou a Coca-Cola, o quanto que ela ia ganhar, né? Deixar de gastar se ela pegasse todas as garrafas PET de volta para ela? Ela não pega porque ela não pode reutilizar, porque é um plástico que não é reutilizável. Porque essas indústrias, essas empresas, elas não fazem nada para perder. E se a Cristal, né, que faz água mineral, se ela visse que ali tem um nicho de mercado naquela garrafinha e que ela poderia... deixar de gastar na produção de novas garrafas, ela faria isso retornável. Mas não pode, porque não tem, é lixo, não tem como utilizar, entendeu? Não tem como reutilizar.
Então, é uma questão de lógica, né? A gente sabe muito bem que a indústria não perderia dinheiro se fosse viável, né? Então, a gente precisa pensar muito sobre essas perguntas, e não só pensar, e também educar as pessoas com relação a isso, né? Com relação a essas coisas que a gente viu na aula de hoje. 95% da massa total dos resíduos urbanos tem potencial para ser reaproveitado. Mas só 5%, né? 5%, só 5% de todo o lixo é lixo de verdade. O resto pode ser reaproveitado. Então, 95% de todo o lixo produzido pode ser reaproveitado. Só que não chega nem a 13% que é reaproveitado hoje. Vai para aterro sanitário sem ter a necessidade de ir, vai para lixão sem ter a necessidade de ir, e assim caminha a humanidade. Gente, esse texto eu coloquei lá no grupo para vocês hoje, né? Que é essa proposta de um mega incinerador na cidade de Santos. Tá? Eu coloquei esse texto lá no grupo. Eu vou dar... nós temos ainda 20 minutos de aula, eu vou dar 10 minutinhos para vocês lerem esse texto, ou vocês preferem que a gente trabalhe ele na próxima aula e a gente fala agora sobre o projeto? Decide logo. Eu prefiro que fale sobre o projeto. Tá. Então vamos fazer o seguinte, esse texto que eu estou dando para vocês, a gente vai iniciar a próxima aula falando sobre ele. Venham com ele preparado. Tá? Porque eu vou fazer aí um debate, alguma coisa sobre esse texto que eu estou colocando aí para vocês, que eu coloquei no grupo já hoje para vocês, esse mega incinerador está sendo uma proposta feita aqui para Santos, tá? Então é para a gente ler, professora? Para vocês lerem para a próxima aula. Agora, eu vou apresentar para vocês, eu vou parar esse compartilhamento e vou compartilhar o projeto. Professora, eu tenho uma pergunta sobre o trabalho que a gente mandamos aí pelo site. Não corrigi ainda. Deu tudo certo? Deu tudo certo, mas eu não corrigi ainda. Tá ok. Só isso que eu queria saber. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a fase 2 do projeto. Já está lá no ambiente da Liga. Eu já coloquei lá na Liga. Não sei se alguém já olhou, mas eu já coloquei, tá? Então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha bem rapidinha. Nós temos aí 20 minutos para a gente poder ver e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Estão vendo aí? Sim. Tá. Projeto de SASMAC, fase 2. Né? Então, o que a gente vai fazer agora para começar o projeto 2? Né? A gente já está começando o projeto fase 2, né? Então, vocês vão abrir o relatório que ficou destinado para cada grupo. Teve um aluno que fez sozinho o de 2017. Quem foi? Não está presente, né? Então, o grupo 1 ficou com o relatório de 2018 e o grupo 2 ficou com o relatório de 2019. Ambos também ficaram com o relatório de 2020. Nessa fase 2 do projeto, a gente vai só trabalhar o relatório de 2018 para o grupo 1 e o relatório de 2019 para o grupo 2. O relatório de 2020 ainda vai ficar para a fase 3. Tá? Então, nesse momento, o que eu quero que vocês comecem a fazer? O grupo 1 vai fazer um estudo sobre resíduo de taifa e resíduos oleosos, que são produzidos pelas embarcações, que foram produzidos pelas embarcações no ano de 2018, tá? Primeiro, vocês vão ter que estudar o que é resíduo de taifa e o que é resíduo oleoso. Então, primeiro de tudo, é descobrir o que é isso. O que é resíduo de taifa, o que é resíduo oleoso e quem são essas embarcações que produziram esses resíduos em 2018, tá? Isso, vocês vão fazer uma análise da geração de resíduos de taifa em 2018, uma análise da geração de resíduos oleosos em 2018 nas embarcações. Eu já apontei quais são os itens que vocês vão ter que observar no relatório de 2018. É o item 1, que é a introdução, o item 3.2, que é geração de resíduos nas embarcações, e o item 4, que é considerações finais. Vocês vão ter que ler isso daí, saber o que está dizendo nesses itens, para poder saber o que eu estou perguntando aí nessa fase do projeto. Eu vou acompanhar vocês, não se preocupem, eu vou ajudar todo mundo a fazer. O grupo 2 vai fazer um estudo sobre resíduos sólidos perigosos e sólidos contaminados produzidos pelas arrendatárias
no ano de 2019. Primeiro de tudo, o que o grupo 2 tem que saber? O que são arrendatários. Depois, o grupo 2 vai ter que saber o que é resíduo sólido perigoso e o que é sólido contaminado. Aí vocês vão fazer uma análise da geração dos resíduos sólidos perigosos e contaminados em 2019 nas arrendatárias. Também levantei quais são os itens que vocês têm que observar no relatório de 2019. O item 1, que é a introdução. O item 3.3, que é a geração de resíduos nas arrendatárias. E o 4, que é considerações finais. Gente, é importante sempre ler introdução e considerações finais, porque a introdução vai introduzir o assunto e as considerações finais vão fechar. Por isso que eu coloquei introdução e considerações finais nos dois. Isso são os pontos que eu estou apontando para vocês. Nada impede que vocês leiam o relatório inteiro e tirem mais informações de outros lugares. Que vocês estudem outras fontes de pesquisa. Que você... eu achei lá um negócio de sólido contaminado. Posso pesquisar no Google o negócio de sólido contaminado? Pode. Eu posso inserir mais dados do que o que tem no relatório, porque às vezes o que tem no relatório não vai ser o suficiente para eu fazer um texto explicando o que a professora quer. Posso olhar mais coisas? Pode. Vocês vão aprender como se faz uma citação, como se faz uma referência, isso tudo eu vou ensinar para vocês, para que esse trabalho saia com uma cara de artigo científico, né? O objetivo é que no final a gente tenha um artigo científico. Então, o grupo 1 está sendo aí, com relatório de 2018 e 2020, Hugo, Emerson, José Pedro e Matheus. Está faltando alguém? Jefferson. O Jefferson? Sim, eu sou do grupo do Jefferson Emerson. também. O Jefferson é do grupo 1 também? Positivo. É isso, né, Emerson? Então, Tá no Jefferson. Jefferson sabe do quê? Eu sou do grupo do Emerson. Do grupo do meu grupo é o Jefferson, Hugo. Se não me engano, agora esqueci o outro, esse é o Paulo. Tá aqui na tela. Hugo, Emerson, José Pedro, Matheus e Jefferson. É isso aí mesmo, é isso aí. Tá, o Jefferson é Jefferson do quê? Melquiades. Melquiades. Isso. Tá. E o grupo 2, eu tenho aqui Arnaldo, Letícia, Tainá e Yasmin. Falta alguém? Não, professora, tá certinho. Tá. Então, o que eu tenho aqui é isso. Então, vamos falar agora sobre a prova. A prova vai ser uma avaliação individual e com consulta ao material, obviamente. Nem dá para eu dar uma prova online que não seja com consulta ao material, porque se eu disser para vocês que vocês não podem consultar o material, eu não estou na casa de vocês para ver se vocês estão consultando, então eu já vou liberar e pronto. Tá? Então, consulta o material, a data, dia 28/10. O horário de entrada vai ser no máximo às 20 horas. Por quê? Porque tem o pessoal que trabalha, tem o pessoal que... Então, eu vou entrar às 19 horas, mas a prova só vai começar às 20. Né? Das 19 às 20, o que nós vamos fazer? Uma revisão. Tá? Então, das 19 às 20, nesse dia, vai ter uma revisão da matéria, né? Para que vocês possam fazer a prova. A duração da prova é de 90 minutos. É 90 minutos cravado, professora? Não. É 90 minutos, mas se vocês precisarem de mais tempo, como vocês vão escrever, vai ser uma prova dissertativa, eu vou estar aqui até 10 para as 10. Então, até das 20 horas às 10 para as 10, vocês vão ter tempo para me entregar, tá? Estou dando aí o tempo de 90 minutos, porque é um tempo mínimo, né, para a gente poder trabalhar. A avaliação vai ser dissertativa, ou seja, eu vou dar um tema, vocês vão poder pesquisar esse tema no material ou na internet, né? Mas é uma redação própria, gente. Então, não vai ser permitido texto igual entre vocês e também não vai ser permitido texto copiado da internet. Eu posso ler um texto na internet e me basear? Isso você pode fazer e eu vou ensinar para vocês como se faz isso, desde que vocês citem a fonte consultada. Eu vou ensinar como é que se faz isso. Eu vou ensinar como é que eu entro num site, pego um material e utilizo ele no meu trabalho. Eu tenho que citar quem escreveu aquilo, eu tenho que falar quem foi que fez aquilo. Eu não posso simplesmente pegar um material e utilizar como se fosse meu.
Vai ser importante conhecer alguns itens de formatação da BNT, como citação e referência, que eu vou ensinar para vocês. Eu vou dar uma aula só sobre isso, falando sobre citações e referências, o que é, como fazer, etc, etc, etc. Tá? Então, isso vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou ensinar para vocês antes da prova. Todo mundo vai saber de cor e salteado como que se faz isso. Alguma dúvida com relação à prova? Tranquilo, professora. Alguma dúvida com relação à fase 2 do projeto? Não, professora. Então, a gente vai começar a trabalhar com a fase 2 do projeto a partir da próxima aula, tá? Depois do intervalo. Então, como é que vai ser? Até o intervalo eu vou dar a matéria, né? Ou seja, até mais ou menos 20h30, 20h40 a gente vê a matéria, e das 21h às 21h50 a gente vê o projeto. Vendo então, professora, Oi. O projeto tem até o dia 22 de outubro, né, para entregar. Aí, já na próxima aula já vai ser a prova. Vai ser... Isso. Mas a gente vai... eu vou acompanhar vocês direitinho. A gente está no dia 30 de setembro, vai dar tempo de fazer tudo direitinho. Qualquer coisa que não dê tempo de a gente fazer em aula, eu oriento pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que vocês podem me chamar, eu ajudo na medida que eu posso ajudar. Isso não tem o menor problema, tá, gente? Não fiquem preocupados que a gente vai conseguir aí chegar. Pelo que eu sei, pelo que me passaram, né? A segunda fase do projeto também vale 1 ponto, a primeira fase já valeu 1 ponto, a segunda vai valer 1 ponto e a prova vale 3 pontos. Então, até aqui nós teremos, até o final da fase 2, nós teremos 5 pontos, tá? Ainda faltam mais 5 pontos para completar. A gente vai ter a fase 3 do projeto, a fase final do projeto e a entrega final do projeto, que é prova, etc e tal. Tem uma prova institucional, né, que é uma prova que todo mundo faz, e aí vai compor a nota inteira aí de vocês até o dia de 0 a 10 com todas essas atividades. Tá claro isso, gente? Tá bom, professora. Tá. Assim que eu tiver as orientações, porque hoje eu recebi uma mensagem da coordenação dizendo que eles vão passar, em breve, vão passar para a gente todas as orientações da prova, como tem que ser, como é que vai ser, tudo mais, né? E aí, assim que eu tiver essas orientações, eu já passo para vocês e a gente já combina. Então, para a próxima aula, vocês têm que pegar esse texto que eu coloquei lá no grupo hoje para vocês vão ter que ler esse texto. E assim, se vocês quiserem fazer alguma anotação sobre o texto, se vocês virem alguma coisa no texto que despertar a curiosidade de vocês, quiserem pesquisar alguma coisa a mais na internet, gente, tudo que a gente puder colocar a mais, é legal para a gente poder discutir e para a gente poder ver. Então, se alguma coisa chamar a atenção de vocês no texto, falar, isso aqui eu vou pesquisar, isso aqui me deixou com a pulga atrás da orelha, eu vou ver como é que funciona isso. E pode trazer isso para a aula, que pode ser uma coisa legal da gente discutir. Então, na próxima aula, a primeira meia hora da aula, 40 minutos, a gente vai fazer aí para a discussão desse texto, a gente vai abrir para todo mundo falar, para todo mundo conversar, tá bom? Para que a gente possa ter uma interação melhor aí, tá? E quem quiser utilizar a câmera aberta na próxima aula, eu aceito. Outra coisa, eu quero todo mundo com foto aí, porque eu fico olhando essas bolinhas coloridas com letra aqui, eu não sei quem é quem. Por exemplo, eu não sei como que é a cara do Arnaldo, eu não sei como é a cara do Jefferson, a cara da Yasmin. Se eu encontrar com vocês na rua e não cumprimentar vocês. Ah lá, o Emerson, eu sei como é que é a cara dele, que ele abriu a câmera. Sei, até o filho dele já conheço. Vou deixar que eu vou colocar aqui a foto. Então, pelo menos uma fotinho, né, gente? Porque aí eu vejo a carinha de vocês. Depois eu encontro vocês na rua e aí dou de mal educada. Ah lá, mais um neném. Ai, lindo. O meu não dá, professora, que eu tô no computador. Ó, que bonitinho. Então, aí se eu não cumprimentar vocês na rua, vocês vão falar que eu sou mal educada, mas não é, porque eu não conheço vocês. Então, gente, vamos lá. Pelo menos colocar uma fotinho aí na próxima aula, a gente ter a carinha de todo mundo aí. Eu tenho a minha carinha aqui, quer ver? É uma fotinho meio antiga, né? Ó, mas tá aqui minha carinha. É bem chique essa foto. É? Tendência. Chiquérrima. É só a cara mesmo. Agora eu cortei curtinho para ficar mais prático, que é só lavar e pentear, tá ótimo. Então, gente, ficamos assim? Então, na próxima aula, a gente já inicia com esse texto que eu dei para vocês, tá? Tá bom, professora. Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite, bom final de semana para vocês. Bom descanso. Boa noite a todos, bom final de semana.
Até mais, professor. A todos.